Faltando 24 minutos para as 10, estamos de volta com o nosso canal aberto. E eu quero iniciar esse bloco agora falando exatamente já que temos aqui um que administra as dívidas públicas, que é uma época de negociação, vem aí a questão do IPTU. Existe negociação mesmo com as dívidas ativas? Não existe? Como é que está essa questão? Porque tem o rigor da lei também, né, Eduardo? Isso. Nem sempre a oportunidade vem na hora que nós desejamos. Mas considerando o cenário posto, em especial a situação financeira dos municípios, e nós temos o exemplo aí da União, que abre um refis atrás do outro, tem até apelido, nome, os refis. O Estado do Rio Grande do Sul abriu recentemente um refis. O município de São Leopoldo, hoje, até o final de dezembro, não estou fazendo propaganda, mas até o final de dezembro tem desconto de 70% multa e juros, mas só para quitar. O objetivo ali é caixa, por conta da situação financeira. Então, eu citei alguns exemplos aqui, mas é importante que você verifique no seu município se existe esse programa aberto, porque ele é por lei, ele, no caso do São Leopoldo, se encerra agora em dezembro, e só vai acontecer de novo, se não é periódico, se em algum momento o governo, os vereadores, a população, de alguma maneira, sugerir, solicitar e for aprovada uma lei, certo? Então, tem todo o rigor. Então, sim, definitivamente é um momento apropriado para pensar em resolver essa questão, porque os encargos são altíssimos, como, em função do tempo, com os governos de maneira geral. É um bom momento. E também, e aí, de novo, eu sempre digo, calcula, bota no ponto do lápis e vê a vantagem em relação ao teu orçamento, tuas condições, a vantagem do IPVA, que deve chegar a 30%, dependendo da variação da unidade padrão, do UPF do Estado, e aí tem o desconto do bom pagador, IPTU, desconto do bom motorista, que a gente já comentou antes. E os municípios, São Leopoldo, o desconto pode chegar a 22%, Novo Hamburgo, 15%. Eu não conheço o percentual dos outros municípios no entorno, mas Novo Hamburgo eu sei que é 15% na primeira cota, na primeira oportunidade, e de 10% na segunda, certo? E, então, essas oportunidades de lei, decorrente de leis, elas abrem e fecham, são janelas, como a gente comenta, e tem um objetivo específico, ele se encerra, até porque isso vai contra a política da administração tributária, que é, por exemplo, São Leopoldo tem desconto do bom pagador, o contribuinte, esses 22%, 12% é bom pagador, mesmo que eu não quite, eu faça o pagamento parcelado, eu tenho desconto por ser um bom pagador. Isso é uma política que alguns municípios já vêm adotando, São Leopoldo desde 2005. Então, isso incentiva, essa é a nossa ideia. Nós, do Fisco, aqui falando, somos contrários a esse tipo de... Mas é claro que estou eu à frente, defendendo esse projeto lá no município, porque eu trabalho pela prefeitura. Agora, ele não é saudável, porque por que eu vou pagar meu imposto se depois vai vir um desconto? É um risco, Será que vai vir? Então, é definitivamente um momento para pensar isso, principalmente em função do preço do dinheiro que está hoje. Eu queria fazer mais um comentário antes dentro de que vocês falaram, ainda em relação ao endividamento saudável, isso é uma coisa que me espantou. Mas eu fiquei pensando, e eu acho que um ótimo exemplo para contribuir com a tua fala é o caso das empresas, Gilberto? Quer dizer, essa sim faz o endividamento saudável, porque tu só busca dinheiro, tu só compra uma máquina porque ela vai te produzir, vai te dar lucro, O pessoal, isso é muito mais complicado. Tu fez associação com o conhecimento, com a educação, que realmente, eu como professor entendo que isso seja o melhor e maior investimento possível, mas as empresas buscam dinheiro e quem empresta o dinheiro, que é o fornecedor do crédito, esse cara só empresta sabendo que ele vai ter retorno, que tu vai ter condições de pagar. E por isso que na empresa isso acontece de maneira mais tranquila.
Tranquila se for planejada, é claro, né? Nós somos exemplos na nossa empresa, no momento, no ano em que todo mundo diz que a economia, que o país está com problemas, a gente nunca investiu tanto na nossa empresa. A Tecnolar foi totalmente reavaliada, revista nos últimos anos, e esse ano em especial nós estamos investindo em todos os sentidos, em produto, em treinamento dos colaboradores, em marketing, em apresentação da loja, em mídia impressa, em mídia audiovisual, rádio, enfim. Sempre que o investimento é planejado, ele te dá retorno. Agora, não é simplesmente jogar um determinado valor numa mídia achando que isso vai resolver teus problemas, né? Não é por aí, né? Eu acredito muito nesse endividamento saudável aí também, né? Cristina, o consórcio é um endividamento saudável? Determinadas situações, sim. Não vias de regra, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento é o seguinte. Gostei de ter causado espanto, primeiramente, porque, na verdade, esse é o grande objetivo, né? Causar espanto te tira de uma zona que a gente chama de zona de conforto, né? E, então, quando esse espanto que te causa, te abre possibilidades que até então tu não percebe, né? Então, o que acontece? Muitas vezes... E eu vou contar uma experiência assim, pessoal, né, por trabalhar com consultoria na área de gestão de pessoas. Eu verifico hoje que, embora a nossa economia ela esteja passando por problemas, né, existe uma previsão aí de maiores dificuldades, menores, enfim, períodos, né, que vão ser modificados, enfim, mas que existe sim essa percepção de dificuldade financeira, econômica no nosso país. Eu percebo que, quando a gente não toma essa percepção do susto, né, de realmente enxergar possibilidades, a gente acaba, de novo, vou usar o termo do embretamento. O que eu quis dizer com isso, né? Tu acaba deixando de ver possibilidades. E aí, o que acontece? Tu vai cair naquela falácia, né, com perdão da palavra, de que pegar um empréstimo daquela empresa que não procura o teu nome, né, não faz consulta com o teu nome. Quer dizer, tu está abrindo um buraquinho para fechar o outro, né? Uma outra coisa que eu percebo muito, e eu me espanto com isso, no sentido de trabalhar com pessoas. Duas coisas importantes. Eu trabalho muito na indústria, eu sou consultora da Fiergs, né? E trabalho com treinamento comportamental dentro das indústrias. Então, o que eu percebo? Existem duas situações. Há uns anos atrás, como pedagoga empresarial, que eu também sou, eu era chamada nas empresas para trabalhar desenvolvimento de treinamento no que diz respeito à parte metodológica, didática, mais metodológica do processo de treinamento, né? Hoje, é muito pouco isso que a gente é chamado para isso, muito pouco. Por que a gente é chamado hoje como profissional de comportamento dentro das empresas? Para trabalhar exatamente comportamento. Porque tu não consegue fazer um planejamento sem desenvolver o teu comportamento. Sem o desenvolvimento do teu comportamento, as questões comportamentais, tu não consegue identificar as oportunidades, tu não consegue minimizar os riscos e enxergar as possibilidades que tu tem naquele momento. Então, assim, o que me espanta muitas vezes? As pessoas, nesse pseudo-embretamento, que tem várias dívidas, né? Tem possibilidades de pagar com descontos via prefeitura, enfim, comércio, de uma maneira geral. Muitas vezes, ela enxerga que ela precisa daquele valor para sobreviver, que é o engano, naquele momento, e acaba deixando passar oportunidades. Vejo oportunidades de emprego hoje, vagas disponíveis, embora a gente diga, né, tá escassos os empregos, eu trabalho com isso. Vagas disponíveis onde as pessoas elas acham que o salário não compensa. Por quê? Porque naquele momento aquele valor do salário dela pode não pagar o endividamento dela, né? E aí, muitas vezes, também as pessoas cometem um erro muito grave nesse processo de buscar uma nova oportunidade profissional, de enxergar somente o salário. Não enxerga benefícios, planos de saúde, formação, né? Isso são outras coisas também que nos impossibilitam, né, de enxergar. A soma do conjunto. Exatamente, exatamente. As pessoas não se veem numa vitrine quando estão trabalhando, né? Exato. Carlos, hoje, coincidentemente, né, a patroa nem sabia da pauta do programa, ela me cobrou, que eu estou construindo, só que o meu método junto primeiro o dinheiro, quando eu tenho o dinheiro lá guardadinho, pronto, daí que eu vou atrás do pedreiro e dou sequência à obra. Por que tu não faz um empréstimo e a gente termina essa obra?
E eu disse, não, o meu método é aquele... Qual a orientação que tu me passaria? Eu já vou ir ao vivo aqui. Olha... Coincidentemente, ela tocou agora que eu... O teu método está perfeito, Cláudio. É isso aí mesmo. As pessoas, na ânsia de quererem fazer tudo, acabam usando um cartão de crédito ou uma outra forma de financiamento, só que nunca conta com imprevistos. E aí é que está o problema. Tu está construindo. Se você projetou gastar, por exemplo, 15 mil reais, pode ter certeza que tu vai gastar 20, 25. Então, construção é isso. Reforma é a mesma coisa. Aí, imagina, tu vai pegar lá 15 mil reais e vai passar um cartão de crédito, por exemplo. Vai parcelar em 10, 15 vezes. Em 10 meses, pode acontecer muita coisa na nossa vida. Muita coisa mesmo. E aí? Vai que tu... Lógico, a gente não quer isso, mas tu tem um problema de saúde. Vai que tu tenha um desemprego. Vai que tu tenha uma fonte de renda que tu não tem mais aquela fonte. Então, é aí que as pessoas acabam tendo sérios problemas, né? Eu já sou, eu vejo de um viés um pouquinho diferente essa situação do Cláudio aí. A minha consultoria. Eu acho que existem casos e casos. Por exemplo, hoje para a moradia a gente tem um dinheiro ainda muito barato, que Sim. é os financiamentos da Caixa Federal, né? Eu e a minha esposa estivemos mais ou menos nessa situação. Alguns anos fazendo com recursos próprios, até que um dia a gente chegou à conclusão de que vamos fazer um empréstimo agora e vamos concluir a obra, porque também a gente consegue, com esse dinheiro, muitas vezes, comprar melhor. Lógico, é diferente, Carlos, do que tu te endividares Sim. num cartão de crédito, por exemplo. Mas aí eu volto a dizer, é um endividamento planejado, né? Saudável? São situações e situações, né? Até porque a Caixa Federal tem, inclusive, um seguro para nos casos de desemprego. E assim, Cláudio, tudo vai depender do grau de prioridade que isso aí tem para a pessoa. Se a gente botar na ponta do lápis, tu adquirir um imóvel hoje não é vantajoso. É mais vantajoso tu morar de aluguel. Quando eu falo isso nas turmas, todo mundo fica apavorado. Mas como assim morar de aluguel? Se a gente botar na ponta do lápis todos os encargos que a pessoa tem para manter um imóvel em bom estado, é mais vantajoso tu morar de aluguel. Porque tu consegue casas excelentes aí, apartamentos com... Né? A taxa de juros, com o pagamento que se paga pelo aluguel, que é menos 5%, se justifica isso? Se justifica, porque eu mesmo financei minha casa em 20 anos. Quando fui financiar, eu não fiz o cálculo quanto que eu vou pagar essa casa no final. Aí eu tenho o meu vizinho lá no condomínio, Forte, a nossa casa já está valendo quase 200 mil. Sim, mas tu já calculou quanto é que nós vamos pagar de juros no final? Então, mas claro, uma casa é segurança. Uma casa é o teu forte ali que tu vai. Então, também, se a pessoa forte, o que tu acha? Se tu tem condições, compra. Muito bem. Estão fazendo sinal ali para a gente ir para o último intervalo dos nossos apoiadores culturais. Na sequência, no último bloco, eu quero, na verdade, uma palestra de cada um dos quatro aqui. Vamos imaginar que os 240 mil moradores da cidade estão nos assistindo e as cidades em volta também. E eu quero que vocês dirijam-se a eles, dando dicas para, principalmente 2016, quem sabe a gente mudar alguns hábitos que temos. Voltamos na sequência.